Coronavírus apareceu, aparentemente invisível, forçando todos nós a refletirmos sobre como temos lidado com os nossos negócios, como temos nos comunicado com os nossos clientes. Esse momento proporcionou com que a gente tenha que acelerar a transformação digital. Afinal de contas, o isolamento social fez com que as pessoas tivessem que evitar o contato físico. E aí nós nos perguntamos, e agora? Como é que vamos continuar desenvolvendo negócios? Como é que vamos continuar encontrando pessoas? É onde entra a transformação digital acelerada. E algumas pessoas, algumas empresas estão focando a sua sobrevivência, enquanto outros líderes estão focando não só a sua sobrevivência, mas percebendo que podem transformar esse momento e usar a tecnologia para ser uma mola propulsora para o sucesso, não só no futuro, mas para conseguir passar por esse momento bastante desafiador. Quem pensa muito e não executa, vai deixar o tempo passar. Você poderá se surpreender com o conteúdo relevante que eu vou dividir com você. Fique ligado! Olá, pessoal! Como vai? Muito boa noite! É um prazer recebê-los aqui na nossa Masterclass. Assim como você provavelmente deve estar em casa, eu estou aqui no meu home office, com o nosso time todo conectado e estou emocionado. Eu estou aqui observando quanta gente que conseguimos reunir nessa noite. Eu estou até arrepiado. Estou vendo aqui mais de 700 pessoas conectadas, foram mais de 1.000 inscrições, acho que mais de 1.500 pessoas que resolveram investir o seu tempo para discutir estratégias, formas de conseguir passar por esse momento tão desafiador. Eu quero começar agradecendo ao nosso time, agradecer a toda a nossa equipe, que inclusive já vamos conectar com os nossos mentores e treinadores, estamos com 3 deles aqui para dividir muitas experiências com você. A gente tem vivido momentos bastante desafiadores que têm exigido de nós, profissionais de vendas, de nós que somos gestores comerciais, de você que é empresário, que tem responsabilidade não só de vender, mas de continuar cumprindo a nossa missão, oferecendo as nossas soluções e conseguir não esperar a crise passar, mas agir para fazer com que essa crise passe mais rápido, controlando aquilo que nós podemos fazer. Estou vendo aqui que o número não para de crescer, mas eu quero dividir com você como é que vai funcionar a nossa dinâmica. Você vai perceber que tem o bate-papo, que eu já vi que está bombando, já vi alguns nomes de muita gente conhecida, que, aliás, quero agradecer você que é nosso cliente, você que já participou de algum programa de desenvolvimento conosco, que está aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo à transformação da nossa forma de vender, que, aliás, não só vai mudar, como já mudou. E a pergunta é, nós estamos preparados? E, gente, independentemente se você está preparado ou não, agora é hora de a gente agir diante de toda essa transformação que esse isolamento social tem proporcionado para nós. Agradeço também aos parceiros que possibilitaram com que suas equipes estivessem aqui. Agradeço a todos aqueles profissionais que estiveram conosco essa semana. Essa semana eu falo que tem sido épica, porque eu nunca consegui aplicar tanto treinamento e tanta palestra como eu estou fazendo essa semana. Estou com mais de 700 pessoas aqui conectadas, mas já falamos com milhares de líderes durante essa semana. Eu estava contando, são 13 treinamentos, masterclass, palestras, com gente do Brasil inteiro, se não do mundo. E se não fosse a tecnologia, eu não conseguiria estar conectado com você agora, com a nossa equipe,
proporcionando esse momento de aprendizado. Nosso tempo está programado para irmos até às 8 horas e 30 minutos, então se programe, porque a gente vai ter muita coisa legal para a gente discutir, para a gente compartilhar. Convidar a nossa equipe para que eles possam se apresentar. Então estamos aí com o Aquino, com a Ale e Marcel. Vocês já estão conectados aí com a gente? Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Estou olhando agora aqui no número de participantes, 777 pessoas conectadas nesse momento. Espero que a gente chegue nos 1000. E como o Carlão falou, é de arrepiar mesmo. É de arrepiar, é muito bacana falar para essa quantidade enorme de pessoas, muitos conhecidos, alguns que estão nos vendo pela primeira vez. E fiquem ligados, porque vai ser show de bola, vai ser 1h30 muito, muito, muito impactante. Pessoal, boa noite. Em nome da Bravende, é um prazer falar com vocês. Como aqui no Carlão, também estou arrepiado, tem muita gente conhecida para esse nosso bate-papo, pessoal, que vai nos ajudar a entender como é que a gente pode pegar esse momento de crise e transformar isso em oportunidade de venda e de negócio. Vai ser um bate-papo motivador, vai ser um bate-papo com conteúdo, vai ser um bate-papo com muita troca de experiência, vai ser muito bacana e obrigado a todos pela audiência até então. Vai com você, Ale. Pessoal, super boa noite, muito emocionante mesmo. Coração, tá forte aqui. É muita felicidade de estar nesse momento, podendo cumprir essa missão, essa oportunidade rara. E tanta gente bacana aí que a gente está vendo, esse número não para de subir. Uma grande satisfação mesmo. Então acompanha nessa noite o nosso bate-papo, a nossa conversa. Nós vamos colocar pontos importantes para ajudá-lo nesse momento que a gente está atravessando. Então, vamos lá. Vai lá, Carlos. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Isso não estava no nosso script, no nosso plano de aula, né? Então vamos lá. Mas ao vivo, claro. Tem que entrar no assunto. Qual o principal aprendizado que você tem tido para a sua vida nesse momento? Cara, eu acho que uma das coisas, tem várias, mas uma das coisas que tem me chamado muita atenção, é uma coisa que a gente sempre falou, é que pessoas vendem para pessoas, pessoas negociam com pessoas, e por mais que a gente use tecnologia, a gente está usando tecnologia para se conectar com pessoas, e nós somos responsáveis, vendedores e líderes, nós somos responsáveis por promover conexão, fazer com que a conexão aconteça, para que a gente possa ficar junto e realmente passar por cima de qualquer problema que a gente enfrente. Legal. E você, Marcel? Eu vejo que o maior aprendizado para esse momento é que a gente precisa cada vez mais desenvolver a nossa capacidade de se reinventar. Porque até ontem existia uma forma de atender um cliente, existia uma forma de trabalhar e de repente vem um coronavírus e muda tudo da água para o vinho. E aí a grande questão é, não vai se dar bem nessa vida quem tem o melhor currículo, quem sabe mais, mas vai se dar bem na vida aquela pessoa que se adapta melhor com esse momento. Então a nossa capacidade de se reinventar e a capacidade que a gente deve ter de se adaptar às mudanças, eu acho que é o ponto crucial de aprendizado que não vai valer para o momento, mas vai valer para toda a nossa vida. É verdade. Eu só acho que não mudou da água para o vinho, Marcel, mudou do vinho para a água. Né? Mas para mim mudou da água para o vinho, né? Aliás, que eu gosto muito de vinho, né? Então, Ale, e você? Somos dois, Carlos. Adoro tomar um vinho também. E para garantir que os vinhos venham à nossa mesa, a gente tem realmente tudo que foi colocado, essa capacidade de adaptação, mas a resiliência, pessoal. Eu acho a capacidade humana que a gente está vendo, assistindo. Então, é aquele da história, né? Tem muita gente chorando, mas vai ter muita gente vendendo lenço. E aí? Daqui, quando parar tudo isso daí, você vai estar a pessoa que vai estar chorando ou que está vendendo lenço? Faça essa reflexão aí. É verdade. Pessoal, vamos lá. Eu quero aproveitar e compartilhar com todos que estão nos assistindo qual é a nossa missão. A nossa missão é acelerar a alta performance em vendas, transformando pessoas e empresas. Obrigado, equipe. Já chamo vocês aí para o nosso bate-papo. Gente, quando a gente fala de acelerar a alta performance em vendas em momento desafiador como esse, o pessoal fala, mas como é que eu acelero a minha performance? Vocês vão descobrir que a gente vai compartilhar com vocês algumas etapas para a gente garantir a nossa performance e a gente tem 6 dicas práticas para você sair aplicando imediatamente. Mas performance de vendas não é apenas atingir resultado final de vendas, que é atingir as nossas metas, os nossos objetivos, mas é ter a capacidade de ter atividades que vão nos gerar resultado agora e resultado também no futuro. Portanto, eu quero começar a nossa conversa fazendo uma reflexão e proporcionando algumas enquetes aqui, inclusive.
eu vou seguir o nosso papo soltando uma enquete. Eu vou liberar aqui para vocês, até para que eu possa entender hoje como é que está o seu volume de trabalho durante a pandemia. E mais do que isso, eu quero saber de você se no momento atual, onde você está focando energia. Então, eu vou soltar uma enquete aqui para você. Deve chegar rapidamente. Vamos observar onde é que está o seu foco. Se o seu foco está no resultado de vendas do mês de maio, se você está esperando isso passar para começar a vender mais, ou seja, se está no próximo mês, ou se o seu foco de resultado de vendas está no segundo semestre. Olha só, estamos aí com a enquete rolando. Já estou observando o resultado, já eu libero aqui para vocês. E eu estou fazendo essa pergunta porque eu quero começar dividindo com vocês uma reflexão sobre o movimento humano na crise. Como é que as pessoas têm lidado com tudo isso? Para depois a gente entrar em algumas dicas práticas. Olha só que interessante. Alguns de nós, já compartilho com você o resultado, estão focando o presente. Outros, além de focar o presente, estão trabalhando para focar o resultado do próximo ciclo, do segundo semestre. A gente vai falar um pouquinho aqui de performance mais à frente, mas nós que atuamos com vendas, alguns de vocês devem atuar com venda simples, que você fala com o cliente, fecha na hora, que a gente chama de ciclo de venda rápido, talvez atenda a pessoa física, ou talvez você atenda a pessoa jurídica, você tenha empresas na sua carteira, em que você trabalhe ciclos de venda mais longos, negociações mais complexas, talvez você seja um líder, ou que tenha canais de vendas que desenvolvem negócios junto a você. Mas é o seguinte, vamos liberar aqui o resultado da pesquisa, talvez vocês já estejam visualizando. É o seguinte, 63% desse grupo disseram que estão focando o resultado do mês de maio, 7% o resultado do próximo mês e 28% resultado de vendas do segundo semestre. Eu descobri que seria impactado por essa pandemia no dia 13 de março. E aí eu tive que fazer algumas escolhas. Será que eu espero tudo passar? Ou será que eu tomo ações para conseguir garantir o resultado nesse momento? Ou, quem sabe, não só garantir o resultado, gerar resultado futuro através das ações do presente. E aí, gente, tem pessoas que esperaram um mês a crise passar, 40 dias, o isolamento social acabar e deixaram de ter diversas ações. Enquanto muitos de nós que estão aqui já têm atuado com muita energia, seja revendo seus processos, seja desenvolvendo habilidades, ou seja, conseguindo gerar pipeline futuro, e tudo isso tem a ver com performance. Mas eu quero compartilhar com vocês o seguinte, que independentemente de onde está o seu foco de resultado, é importante você refletir como que as pessoas agem nesse momento de crise. A primeira coisa que acontece é o que nós chamamos de negação. Ou seja, no dia 13 de março, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um cliente para saber por que um dos treinamentos estava sendo adiado. E aí ele me disse, a gente deve adiar os treinamentos durante 30 dias. Nessa hora me deu um frio na barriga. Porque é normal, né? A gente tem medo de perder o negócio, medo de perder o emprego, medo do que vão pensar da gente, né? A gente tem vários tipos de medo, que é uma emoção atávica do ser humano. E aí, quando a gente tem medo, ou a gente para, ou a gente entra num fenômeno chamado luta-fuga, que, ou seja, ou a gente recua, ou a gente ataca. E aí o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de defesa que é chamado negação, que é inconsciente. A gente, às vezes, nega dados de realidade para não se incomodar. Mas eu me lembro que alguns meses antes, inclusive tem uma turma aí, de uma empresa, né, ou de algumas empresas que a gente atende, que atuam com MRO e tudo mais, inclusive dá um alô aí no grupo, que eu me lembro que um de vocês, um dia, chegou para mim, alguns meses atrás, e falou, Carlos, você acredita? Você viu o que está acontecendo lá na China? O pessoal conseguiu construir um hospital rapidamente e tudo mais, e a gente está, inclusive, exportando EPIs para lá. Eu ouvi aquilo, entendi, mas, na verdade, eu não dei muita atenção. Eu neguei aquela informação. Mas, quando eu fui impactado, eu comecei a buscar informação, assim como você. Deixa eu ver se as informações, elas são certeiras para me ajudar a tomar decisões. E aí, o brasileiro,
A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Brasil foi eleito um dos países que é campeão em fake news. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente ouve. Tanto que eu não vejo TV, muito pouco. E eu procuro buscar informações certeiras. Mas a gente começou a buscar informação, e aí logo na sequência a gente começou a entrar, algumas pessoas em preocupação, em desespero, e outras começaram a se ocupar. É claro, a gente acabou projetando cenários e tudo mais, mas a gente deu de cara aí com o que alguns chamam de problema. Só que eu chamo de desafio, gente. É que eu quero falar de um ponto muito interessante. Vocês vão ouvir falar e vão perceber que eu trato muito dessa questão como desafio. Porque problema nos atrapalha, mas o desafio, ele exige o nosso melhor. E quando você encara tudo isso como um desafio, você começa a se questionar o que você precisa melhorar, o que você pode fazer para desenvolver e conseguir passar por isso. E aí, nesse momento, a gente teve um choque de realidade. Eu tive, inclusive, essa semana, conversa com um dos profissionais da nossa equipe. Eu falei, quanto tempo você acha que a gente vai sair do isolamento social? Eu acho que mais um mês. Eu falei, e se demorar 4 meses? E se demorar 6 meses? Aí, gente, eu confesso que eu fiquei muito incomodado. Mas como eu não entrei em estado depressivo, e sim, olhei para esse cenário para me preparar para o pior e falei, bom, se isso acontecer, o que a gente precisa fazer para continuar impactando os nossos clientes? Isso é um choque de realidade. É você projetar os cenários, pensar no pior cenário e falar, bom, mas deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. E se as coisas retomarem mais rápido, como que eu vou aproveitar esse momento? E como que eu posso fazer hoje para conseguir garantir o meu resultado independentemente do contexto? E aí as pessoas começaram a focar soluções, outras só olhar para o problema. Foi então que algumas pessoas começaram a se adaptar. Teve um movimento de solidariedade muito forte, de ajudar o outro, enquanto outras começaram a ter um movimento de muito egoísmo, de pensar muito em si, até pelas suas necessidades básicas. Eu vou dividir uma informação com você. Se você que está me ouvindo agora está com recurso financeiro, independentemente do seu fluxo de caixa futuro, de entradas e saídas, e você tem uma segurança, isso faz com que você consiga deixar o seu córtex pré-frontal, que é uma parte do nosso cérebro responsável por resolver problemas complexos, atuar. Quando a pessoa não consegue satisfazer as suas necessidades básicas, ela entra num fenômeno de luta-fuga, de instinto de sobrevivência, que ela não consegue enxergar as coisas. E aí a pessoa, sem perceber, começa a ser egoísta. Embora a gente viva um momento de muita colaboração. Mas a provocação que eu quero fazer para nós aqui é o seguinte: será que as nossas ações têm sido reativas ou proativas? Provavelmente, você deve ter diversas ações reativas, assim como eu, porque a gente tem que ter ações de contingência, a gente precisa tomar ações muito efetivas para conseguir passar por isso, mas as ações proativas, que não são aquelas urgentes, são aquelas importantes, vão nos ajudar não só a ter resultado hoje, mas nos ajudar a ter resultados e transformar a nossa forma de atuação daqui para frente. Então, a provocação que eu quero fazer com vocês aqui é: como é que tem sido a nossa atuação diante da crise? Será que você tem olhado para o buraco, assim como essa imagem que vocês estão vendo aqui em cima? Ou será que você tem olhado um pouco mais à frente e refletido como é que você pode passar por isso? Uma coisa a gente sabe, a crise tem data para acabar, é um momento de novas oportunidades e é um ensinamento para a vida toda. Porém, uma das coisas que a gente precisa refletir é que a crise, se a gente for pegar o conceito de crise, do ponto de vista psicológico, é a ruptura do status quo. Quando a gente pensa em uma crise financeira, é uma escassez de recursos financeiros. O dinheiro circula um pouco menos, e quem tem recurso acaba pensando 2, 3, 4 vezes em como investir esse recurso, e aquele profissional de vendas que era muito reativo, que ficava só esperando a demanda, ele agora, se não for proativo, se não tiver controle da sua carteira, se não conseguir adequar a sua forma de impactar os clientes, sim, ele vai passar muitas dificuldades. Aqueles que já conseguiram se reinventar, mesmo diante de alguns desafios, a gente sabe que tem varejistas que estão fechados, mas, presta atenção, tem varejistas que em questão de dias readequaram toda a sua operação. Inclusive o brasileiro consegue ter muito mais agilidade e criatividade. Nós, brasileiros, temos essa capacidade. E as mudanças que iam demorar 10 anos para acontecer, estão acontecendo em 10 dias. Eu tenho visto isso no nosso negócio. Mas a questão é o seguinte: a gente precisa construir pontes com os nossos parceiros, com as pessoas nas quais nós nos relacionamos, e principalmente com os nossos clientes.
Porque ele pode ter uma necessidade hoje que ele precisa resolver, ter recurso financeiro ou não, mas ele pode ter uma necessidade ou algumas no futuro. Então a gente não pode parar, gente. Pelo contrário, é momento de acelerar. Eu estou aqui falando com vocês e estou observando aqui no grupo muita gente que nós já contribuímos, muita gente que a gente já desenvolveu trabalho. Gente, eu não vou falar o nome de cada empresa, de cada um de vocês, senão vai ser muito tempo que eu vou dedicar. Mas obrigado ter vocês com a gente aqui. Sempre afiando os nossos machados, que, aliás, nesse momento, é o momento de a gente preparar as nossas habilidades para passar por isso, né? Infelizmente, muita gente dá um passo para trás e fica esperando as coisas, enquanto outras agem. E é isso aí. Tem uma frase do Charles Darwin que ele dizia o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Portanto, gente, o que 50 pessoas fazem atuando individualmente, o que elas produzem, é a mesma coisa que 5 pessoas atuando de forma colaborativa produzem. Eu estava conversando com a nossa equipe, falei, puxa, vocês perceberam quanta coisa a gente produziu? Alguns de vocês nos conheceram com outra marca, a gente teve transformação de marca, e mesmo assim a gente transformou tudo isso em coisas boas. Porque olha só o momento que a gente está aqui, se conectando, cada um na sua casa ou na sua empresa, né? Do Brasil todo, e alguns, inclusive, do mundo. A gente viu que tem acesso aqui, inclusive, lá da Austrália, tenho amigos por lá, né, clientes por lá, enfim. O fato é, gente, que a gente precisa se adequar e sobreviver, mas não só sobreviver. Será que essa visão de sobrevivência não pode ser transformada numa possibilidade de crescimento? Ampliar a nossa visão e enxergar isso um pouco mais à frente? É claro que sim, gente. Então, ampliar a nossa visão, entender o que está acontecendo e tomar ações imediatas são fundamentais. É momento de repensar nossa atuação comercial, repensar a forma como a gente tem transformado os nossos negócios. E a transformação digital não é o futuro, já aconteceu e já estava acontecendo. O que pegou foi que as coisas acabaram sendo muito mais aceleradas. E aí, nesse momento, muita gente está buscando a sobrevivência. Eu também. Só que eu estou pensando, será que tudo isso não pode ser uma mola propulsora para o nosso crescimento e para o nosso sucesso no futuro? Claro que pode. Mas tem uma história interessante, que conversando com o Alexandre e com o Alê, ele contou para a gente uma fábula. Alê, está conectado? Conta para a gente qual que é essa fábula do porco-espinho, que tem tudo a ver com esse momento. Valeu, Carlos. Vamos lá. A historinha de hoje à noite, né? Para a gente poder refletir, pensar melhor. Então vai lá, alguns de vocês talvez já conheçam. É o seguinte, a fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então, precisaram fazer uma escolha, ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam, assim, a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Pessoal, moral da história, que a gente pode utilizar para muitas coisas na questão de relacionamento, mas é muito essa questão que o Carlos falou agora, de sobrevivência, da gente poder crescer, se transformar, evoluir, né? A gente está fazendo uma evolução. Esse novo normal que nós estamos assistindo, né? Agora tem até um termo novo, né? Economia sem contato. Isso tudo faz com que, então, a gente perceba esse momento que essa fábula nos traz. Nós estamos com uma crise. Essa crise é um vírus. Outras crises já vieram no passado, outras crises virão, né? E ela está mudando o nosso comportamento. Então, hoje, ficar próximos não é aconselhável por conta da transmissão. E isso mudou os negócios, está mudando os negócios, a forma como a gente age, como o mercado age. Sentimos esse abalo. E aí? Né? Vamos ficar todos separados? Não dá, a gente também morre. Então, a gente está agora reaprendendo a ficarmos próximos, né? É um contato sem contato. Então essa é a história aí que a gente colocou à noite aqui para vocês refletirem e pensarem. Vai lá, Carlos. Ale, você sabe que eu estava refletindo que eu nunca consegui fazer tantas reuniões de forma tão produtiva. E o pessoal falou, pô, mas como é que você está se comunicando com os clientes? Que ferramenta você usa?
eu falo, não é só uma, são várias. Que, aliás, já vamos ter umas dicas aí do Marcel. E Ale, quando a gente pensa, né, nessa fábula, eu gosto muito das metáforas, porque elas fazem a gente refletir. Se a gente estiver muito próximo, isso pode ser ruim, mas ao mesmo tempo, como é que a gente se mantém próximo ou distante? E aí é onde entra essa transformação digital acelerada. Então, obrigado, Maravilha. Obrigado mesmo. Zay. E vamos lá, gente. Nós preparamos para vocês aqui 6 dicas práticas para a gente falar sobre como passar por esse momento de crise. A gente sabe que tem muita coisa para dividir com vocês, então a gente escolheu alguns pontos chaves. E para a gente falar do primeiro ponto-chave, que é a dica que a gente quer trazer para vocês, que é ter uma atuação multicanal, eu quero convidar aqui o Marcel. Marcel, tá com a gente aí? Fala, Carlão, tudo bem? Contigo, meu amigo. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre atuação multicanal. E eu queria começar a falar com você e queria trazer uma dica muito importante. Queria falar um pouquinho sobre o estereótipo do antigo vendedor, porque para quem já tem boa experiência de mercado, vai lembrar que existia aquele vendedor padrão que atendia por telefone e existia aquele vendedor que trabalhava através de visita presencial. Hoje isso resolve? Pessoal, esquece, abandona isso. Hoje o profissional de vendas, ele tem que ter uma atuação multicanal, ele tem que usar tecnologia e tem que usar todos os canais de comunicação a seu favor. Marcel, mas eu não tenho muita intimidade com os canais, com a tecnologia. Pessoal, é o momento de se adaptar. Por quê? Porque a multiplataforma, essas tecnologias, elas existem como forma da gente se aproximar do nosso cliente. E aqui tem um outro ponto importante antes de eu entrar na enquete. Às vezes eu conheço muitos vendedores que querem que a tecnologia faça o seu papel de ser consultivo. Só que o canal, gente, a multiplataforma, como eu falei, nos aproxima das pessoas. Só que eu não posso esquecer que por trás de um WhatsApp, por trás de uma videoconferência, por trás de um telefone, por trás de um e-mail, por trás de redes sociais, ainda existe um ser humano que vai tomar as suas decisões com base nas suas necessidades individuais. E venda consultiva é interferir na ideia do outro, é influenciar pessoas. E a tecnologia nos ajuda nisso. Mas para falar sobre isso, gente, para falar sobre atuação multicanal, eu quero começar a fazer 2 enquetes aí, quero pedir ajuda aqui do Carlão. A primeira é uma pergunta muito objetiva, que diz o seguinte: pessoal, qual é o canal de comunicação que você mais utiliza hoje? E, pessoal, atenção, não é o que você mais gosta ou o que gera mais impacto. Eu quero primeiro trazer a consciência do que você, vendedor ou profissional da área comercial, está usando hoje como canal para se aproximar do seu cliente. E aí, gente, você vai responder também na sequência. Além do presencial, e hoje dá inveja, né? Porque a gente não pode ter o contato presencial com as pessoas. E o canal presencial, gente, é o canal de maior impacto entre 2 pessoas. Mas esquece o presencial agora. Tirando o frente a frente com o cliente, qual é o canal de comunicação, na sua opinião, que gera mais impacto? Essa é uma pergunta interessante. Marcel, olha só, já tô com os resultados, acho que deve estar aparecendo para o pessoal. Se o pessoal está aparecendo para vocês aí o resultado, dá um ok aí no chat. É o seguinte, qual é o canal de comunicação que você mais utiliza hoje? Olha só, tá? O campeão aqui é o WhatsApp, que eles mais utilizam, 50%. O segundo, telefone. O terceiro, videoconferência. Aí a gente tem o quarto, redes sociais. E depois, presencial. Então, tem 3% do nosso público aqui que está utilizando o presencial. E chat, um pouco menos, não deu nem 1%. Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos canais, até para entender o que faz, o que não faz sentido. Como eu falei, pessoal, o presencial é o canal de maior impacto entre as pessoas, mas é o que a gente não está utilizando nesse momento em função do isolamento social. Ô, Marcelo, eu acho que vale a pena a gente soltar aqui uma outra enquete, que é a enquete que está relacionada ao canal de mais impacto, né? Vamos soltar, até a gente soltar agora, para que o pessoal consiga visualizar. Então, já estou soltando aqui enquanto você vai falando, tá bom? Valeu. E o que é bacana, pessoal, a videoconferência, por exemplo, é um canal que foi bastante falado aí na enquete. É um canal que aproxima as pessoas? Sim. Mas aqui vai uma dica importante.
Cuidado com o nosso preconceito, porque eu conheço muitas pessoas que nesse momento viraram para mim e falaram: Marcelo, eu não gosto da videoconferência porque eu estou invadindo o espaço do outro. Opa, isso talvez é uma percepção do seu cliente ou talvez é um preconceito teu. E o que é um preconceito? É o conceito pré-estabelecido por você mesmo. Porque aqui, gente, o profissional não tem que utilizar o canal que ele se sente mais à vontade. Ele tem que utilizar o canal que o cliente dele hoje se sinta mais à vontade para a gente criar essa conexão. Agora, uma coisa é fato. A videoconferência hoje, depois do presencial, é o canal de maior impacto, porque você começa e você consegue perceber o estado emocional de quem está do outro lado da tela. Para gerar empatia, isso facilita. É um canal que você pode utilizar e desenvolver a sua investigação. Entretanto, uma dica importante: a videoconferência não é o canal mais adequado para você começar um contato com o cliente do zero. Porque quando você não cria credibilidade com as pessoas tendem a fugir do vídeo. Esse é um cuidado. Fala rapidamente do telefone, gente. Telefone a gente gera conexão com as pessoas, porque se eu não vejo a pessoa através de uma linha do telefone, eu posso sentir a pessoa através do tom de voz, do ritmo da conversa. Eu posso trabalhar negociações complexas através deste canal de comunicação, posso desenvolver a minha investigação. É um canal interessante, mas eu não preciso ligar para um cliente para falar de informações transacionais. Eu posso utilizar o terceiro canal aqui, que é o WhatsApp. E que bacana, né? Foi o mais falado aí na nossa enquete. Agora, o WhatsApp tem alguns cuidados, pessoal. Porque o WhatsApp é difícil a gente criar empatia, é um canal de comunicação onde o controle da conversa vai estar muito mais na mão do cliente do que na sua mão, porque é muito simples, é muito fácil o cliente ser evasivo através desse canal de comunicação. Mas, Marcelo, isso me aproxima das pessoas, ok, mas é uma ferramenta que te aproxima das pessoas. Você pode até ativar algumas necessidades através desse canal de comunicação, mas vale depois de começar uma conversa, você sugerir uma ligação ou uma videoconferência ou até uma visita quando esse momento passar. Chat também tem a mesma linha do WhatsApp para você buscar informações, ativar algumas coisas, mas é difícil criar relacionamento porque você não percebe o estado emocional da pessoa que está do outro lado. Redes sociais é um canal interessante e é um canal também que nos ajuda a fazer prospecção. Hoje, através das redes sociais, a gente tem informação na palma da nossa mão das pessoas com as quais a gente lida, das empresas, dos nossos concorrentes. E um vendedor com informação na mão é um vendedor muito mais seguro na hora de abordar e na hora de desenvolver o teu processo. E-mail, para alguns já ficou bem antigo, mas é um canal muito utilizado para você documentar histórico. Ele tem essa formalidade profissional. Me manda por e-mail, porque às vezes você vai mandar um contrato via WhatsApp, não tem tanta essa formalidade, e às vezes o teu celular pode encher ali a tua memória do WhatsApp, você acaba apagando algumas coisas importantes que no e-mail você pode ali separar. Mas é um canal onde não tem muita sinergia também, mas muito utilizado, entre outros. A grande questão aqui, Marcelo? E aí, é a pergunta que eu ia fazer agora. É a pergunta que eu ia fazer. Qual é o melhor canal de comunicação? Carlos, será que tem o melhor? Ou olha talvez só, terá? Eu estava olhando no chat aqui, acho que foi a Cíntia que falou, não tem melhor, depende, né? A gente tem que se adequar àquele que vai impactar mais o cliente. É exatamente isso. O que é importante, Carlos, como dica final aqui, não tem o melhor ou o pior. Eu preciso ter a consciência do que cada canal de comunicação pode me ajudar na hora de me aproximar a um cliente. Cada canal em cada negócio tem um objetivo. Tem hora que o WhatsApp eu posso chegar até um ponto para me conectar com você. Daí para frente, talvez eu precise utilizar um outro canal e o profissional que prepare e planeja isso antes, ele vai estar muito mais seguro para conduzir o processo e envolver o cliente. Marcelo, você sabe que me perguntaram essa semana, Carlos, qual ferramenta você está usando para se comunicar com o cliente? Eu parei para pensar, falei, bom, peraí, é para vender, é para aplicar treinamento? Porque aí eu parei para pensar, falei, eu usei Cisco Webex, Microsoft Teams, Zoom, Google Meets, né, Hangout, Skype, WhatsApp, FaceTime, e eu tenho usado todos, o WebinarJam, né, a gente tem a nossa plataforma de ensino à distância, telefone, ou seja, não tem melhor nem pior, tem mais ou menos adequado. Então, a gente precisa entender de que forma a gente pode continuar impactando os nossos clientes, de forma que a gente consiga continuar cumprindo a nossa missão. Então, é isso aí, Marcelo.
E como a gente... Como a gente consegue fazer isso, né? E tem muita gente, que fica esperando o tempo passar para retomar como era. Esquece. Tem uma empresa que a gente fez uma masterclass a semana passada, que trabalha com estética, né, uma grande empreendedora que eu admiro muito, e que a turma dela, que são consultoras de beleza, que talvez tenha até algumas aí com a gente, estão fazendo atendimento para oferecer soluções de beleza, botox, e estão vendendo à distância. Quer dizer, não tem desculpa. Eu tenho visto coisas incríveis aparecer e as pessoas conseguirem impactar ainda mais os seus clientes. Bom, mas vamos lá. A gente tem ainda uma segunda dica, mas antes da segunda dica, aliás, o pessoal, né, que já participou de treinamento com a gente, treinamento presencial, algumas pessoas falaram, pô, mas como é que vocês estão fazendo? Então, eu queria contar para vocês como é que a gente está fazendo. A gente já vem há algum tempo atuando no que a gente chama de multiplataforma de desenvolvimento do profissional de vendas, que é o quê? A gente ter não só ações presenciais, porque nas ações presenciais a gente tem transformado esses treinamentos em muito mais prática, com jogos, mas a gente tem feito aulas ao vivo, online, com conteúdo direto ao ponto, mentorias, a gente tem uma plataforma de ensino à distância, então depois, se vocês quiserem conhecer, treinar suas equipes, a gente não é só digital, na verdade a gente usa também o digital, o conceito é multicanal, se não omnichannel, né? Ou seja, você tem todos os canais atuando de forma integrada. Então, gente, esse já é o nosso futuro. Mas para a gente continuar, eu tenho aqui uma segunda dica que é sobre abordagens. Isso pode parecer simples para alguns de vocês que são maduros, mas eu tenho visto pessoas fazerem abordagens muito inadequadas. E aí eu quero convidar aqui o Aquino para trazer algumas reflexões aí com a gente. Fala, Aquino. Bacana, Carlão. Vamos falar então um pouquinho de abordagem, a questão da abordagem personalizada. E a primeira coisa que a gente vai falar de abordagem personalizada está relacionado com o que o Marcel acabou de falar. Dependendo do canal que eu vou utilizar, eu vou ter que fazer uma abordagem um pouquinho diferente. O modo como eu me comunico num telefone é diferente de como eu escrevo no WhatsApp, é diferente de como eu me porto numa videoconferência, é diferente de como a gente escreve um e-mail. Então a gente precisa dominar todos os canais para poder fazer abordagens personalizadas em cada um deles. Só que vai além disso. A abordagem personalizada passa por essa questão de dominar as técnicas, mas também tem muito a ver com a questão da empatia. E empatia é aquela capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Então, a capacidade que a gente tem de gerar conexão. E a gente fala muito da empatia tática, né? Usar esse processo de conexão para que a gente possa gerar relacionamento, construir confiança rapidamente e, obviamente, poder investigar bem, apresentar soluções adequadas, ganhar os nossos negócios, fechar os nossos negócios e tornar o nosso cliente satisfeito porque ele resolveu as necessidades dele. E essa empatia tática, ela passa por alguns pontos. Ela tem a ver com sentimento, que é como as pessoas se sentem em determinado momento, como é que elas pensam a respeito das coisas, que motivação elas têm ou deixam de ter em determinados momentos, e a visão de mundo do outro. Então nunca é a nosso respeito, é a respeito do nosso cliente, do nosso interlocutor, do nosso liderado, do nosso parceiro, da outra pessoa. E nesse momento, pessoal, uma coisa que eu tenho percebido muito é que apesar em tese, nós ficarmos mais distantes pela questão do isolamento físico, as pessoas estão com uma necessidade muito grande de conversar. Porque as pessoas têm sentimentos diferentes do que tinham antes, elas estão mais ansiosas, mais preocupadas, às vezes não sabem muito bem o que fazer, não sabem muito bem o que pensar a respeito do que está acontecendo, porque tem informação desencontrada, tem fake news, e cada um fala de um jeito, e aquilo que ela pensava a respeito do cenário dela, agora o cenário é diferente, ela tem que pensar outras coisas. As motivações mudaram. Antes a motivação era programar a viagem que ia fazer agora de férias em junho. Opa, talvez não dê mais para viajar, porque está tudo isolado. Será que eu vou conseguir manter o meu negócio girando mais tempo? Como é que essas coisas estão me afetando? Que mundo é esse novo que a gente está vivendo? E como o Ale falou antes, essas mudanças muitas vêm para se tornar uma nova normalidade, um novo cenário. Então esse é o momento da gente utilizar desse poder de conexão, de abrir para entender como é que o outro se sente, como é que o outro pensa, porque isso gera uma possibilidade enorme de construção de relacionamento. Eu tenho falado com muito mais gente nesse momento de pandemia do que talvez eu falasse nos cenários normais, porque as pessoas querem essa proximidade. Só que a gente vai ter que saber usar bem os canais, fazer essa abordagem personalizada
E não é uma abordagem, pessoal, para a gente falar do que a gente tem, das soluções que a gente tem. Por mais que a gente esteja preocupado com o nosso resultado, é o momento de falar do outro. Ligar para alguém e perguntar, cara, como é que você está enxergando esse cenário? O que mudou aí no contexto do seu negócio? Você está precisando de alguma coisa que a gente possa ajudar? Porque isso gera essa conexão de uma forma muito mais forte. Quando passar a crise, as pessoas vão lembrar de quem esteve junto com elas nesse momento. Então, o que você pode fazer para gerar valor para o outro? O que você pode fazer para entender como o outro se sente e ajudá-lo a passar por esse momento, que é um momento diferente do que a pessoa estava acostumada? E uma das ferramentas muito bacanas para a gente fazer isso é utilizar o que a gente chama de story selling. Então, além da questão da conexão, de entender como é que o outro pensa o mundo, contar histórias de sucesso, trazer exemplos que façam com que a pessoa se conecte com aquilo. A gente acabou de contar uma, o Ale contou a fábula do porco-espinho. Aquilo é uma história. Só que na história que ele contou, todos nós conseguimos nos conectar. Porque todos nós, nesse momento, somos muito parecidos com aquele porco-espinho que precisava se aproximar para não morrer de frio, mas se aproximasse tinha que lidar com o espinho, se afastasse morria de frio, e a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. Então, que tipo de exemplos a gente tem para trazer? Que tipo de histórias de sucesso? Que tipo de cenários a gente está vivendo com alguns clientes que a gente pode contar para outros, para que eles se identifiquem com a gente, se identifiquem com esse momento difícil, mas possam olhar para frente com um pouco mais de esperança, um pouco mais de motivação para fazer as coisas, porque é isso que vai construir o relacionamento fundamental para a gente trabalhar a venda consultiva. Então, pessoal, não esqueçam, se colocar no lugar do outro, levar informações pertinentes, entender como o outro se sente, ajudar, estender a mão, é o momento de compartilhar com o outro, contar histórias, fazer conexões, porque isso vai fazer com que a gente passe, apesar de separados fisicamente, que a gente passe juntos por esse momento. E nunca se esqueçam disso, pessoal, vender é ficar junto. Fechar negócio é ficar junto com o cliente. Então a gente precisa fazer isso acontecer nesse momento. Beleza? Carlão, continua daí. Obrigado, Aquino. Muito obrigado. Você sabe que uma das coisas que eu tenho feito, eu intensifiquei muito os meus contatos com equipe, com parceiros, com clientes. Enfim, agora eu já estou um pouco mais relaxado, porque já me adaptei aí às várias mudanças, né? Mas quando tudo aconteceu e impactou o meu negócio, eu rapidamente tomei muitas ações. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu comecei a ligar para muitos clientes e aí os clientes, alguns deles falaram assim, puxa, mas eu não estou mais, esse projeto foi adiado, eu não vou fazer isso agora, eu estou preocupado com outra coisa. E aí, ao invés de eu focar o meu produto ou o meu serviço, eu apliquei a empatia tática, que é o quê? Eu falava, é mesmo, mas me diz uma coisa, como é que você está lidando com isso? E quais são os seus desafios hoje? Me conta um pouco mais. Você sabe que eu tenho falado com outras pessoas, e aí quando eu digo outras pessoas, se eu estou falando com um gerente, eu digo, eu estou falando com outros gerentes desse segmento, e é verdade, e eles têm me falado desse desafio. Sabe como eles têm passado por isso? Eles têm feito isso, assim, assado. Aliás, a gente inclusive tem ajudado os nossos clientes desse jeito. Pessoal, eu só queria contar para vocês uma forma de você se conectar mais ao seu cliente e ganhar espaço. Porque pode ser que o seu cliente tenha uma necessidade agora, ou ele vai ter uma necessidade futura que você possa resolver. E às vezes ele não está se preocupando com resolver o problema dele agora com o seu produto ou serviço, mas ele vai ter necessidade no futuro. E aí, como a gente tem uma visão de ciclo de venda, que tem coisas que eu faço hoje, que eu prospecto hoje, e que talvez eu vou fechar depois de uma semana, depois de um mês, depois de 2, depois de 5 meses, então é o momento de continuar se fazendo presente, de continuar identificando necessidades, quer seja para você fechar agora ou quer seja para você fechar no futuro. Isso é o que eu tenho considerado performance nesse momento. Se não, encontrar nichos e clientes em mercados que estão mais alavancados. Esses dias eu recebi, né, a gente mandei convite para várias pessoas aqui que disseram o seguinte, Carlos, eu não vou conseguir participar porque meu negócio está bombando e trabalha com cerâmica. E eu tenho outros clientes que trabalham com cerâmica que disseram que o mercado caiu. Ou seja, aí você vai ver o modelo de gestão, o modelo de atuação dessa empresa. Eu sei que tem empresas com uma gestão muito profissional, muito bem preparada, que foram muito impactadas, está muito difícil. Mas tem outras que poderiam sair muito mais fácil disso, mas não tem equipes tão proativas, não tem gestores
é muito mais estratégicos, e nesse momento não é só estratégia que a gente precisa, é de muita tática e muita execução. Então é momento de, quando a gente for falar com o cliente, pensar com quem eu vou falar, qual que é o segmento dessa pessoa, quais são as necessidades que ela tem e usar abordagens adequadas. Porque a próxima dica, que inclusive eu quero chamar aqui o Alexandre novamente, é para a gente estabelecer uma conversa consultiva com o cliente. É com você, Ale. Legal, Carlos. Acho que essa é a pegada, pessoal. Falar de conversa consultiva, né, que é uma dica super importante do que a gente já vem falando aí da empatia, nessa forma de postura que a gente vai ter daqui para frente. Mas antes, lembrando, o que é uma venda? Né? Toda venda é transacional. Alguém compra, alguém vende, né? E é um processo por trás disso. Então a gente tem que entender que é sempre uma necessidade por trás disso. Existem, então, modelos tradicionais de venda, e esses modelos tradicionais eles estão evoluindo, e é mais rapidamente do que a gente imagina. Muito mais agora, inclusive. E dessa forma, a gente está percebendo que a tecnologia está substituindo várias formas de fazer negócio, várias formas de fazer transações. Então, fazer uma abordagem consultiva vai auxiliar a gerar mais pipeline, novos negócios e uma maior proatividade. Agora, lembrando disso, a gente precisa pensar o seguinte: assim, nossa conversa consultiva, o que eu vou falar com o cliente? Como eu vou falar? Como eu vou abordar ele? Né? Como é que eu vou investigar essas necessidades? Veja bem, eu posso simplesmente apresentar os produtos, né? Mas esse modelo adianta? Né? Será que não tem uma maneira melhor, principalmente nesse momento que os recursos estão tão escassos? Então, para a gente vender algo, é sempre importante lembrar que é preciso que alguém tenha essas necessidades. Então, a gente precisa trabalhar as necessidades do cliente, se envolver no modelo de negócio dele, entender melhor esse negócio, estar junto, estar próximo, que nem foi colocado aqui à noite. Então, a gente precisa, nesse momento de crise, entender que os recursos, eles são escassos, mas as necessidades são infinitas. Isso já é um jargão nosso, né, que a gente pegou lá do nosso pai da economia moderna, o Adam Smith, e que dizia que as necessidades são infinitas. E hoje, mais do que nunca, essa crise apertou mais ainda os recursos. Né? Os recursos financeiros hoje estão ainda muito mais escassos. Então, como que a gente vai auxiliar o cliente a identificar essas necessidades, trabalhar isso, a gerar esses novos negócios, a vendermos principalmente soluções? Porque nem bem colocado, essas necessidades na linha do tempo existem para agora, vai ter para os próximos 30 dias, vai ter para o próximo futuro, né, para os próximos 6 meses, 1 ano, mas vai ter essas necessidades. Então, mapear isso, entender isso, e aí as técnicas que a gente quer conversar com vocês nas nossas aulas, aí vai querer auxiliar vocês nesse ponto. Então, muito importante a gente perceber e conduzir isso de uma forma mais consultiva, até por conta dessa mesma tecnologia hoje, que ela é muito impessoal, a gente trabalhar o que nós temos de mais forte, que é exatamente essa pessoalidade, né, essa questão da empatia que foi muito bem colocado. Lembre-se, seja interessante para os clientes e parceiros, não interesseiro. Então, nesse momento, tem muita gente que chegou, por exemplo, e falou assim, não, estou precisando aqui vender algo e tal. Puxa, é óbvio que você tem que vender algo, mas eu também tenho necessidades mais importantes. Então, chegar próximo e conversar, que nem foi colocado aí pelo Carlos, de entender como é que está seu momento de vida, como é que você está nesse momento, e entender, mapear essas necessidades, com certeza vai te auxiliar no futuro. Não é isso, Carlos? É isso aí, Ale. Você sabe que a gente tem visto já há alguns anos que aquele profissional que apenas intermediava a relação entre quem compra e quem vende já vem sendo substituído pela tecnologia. E hoje, então, ele tende a perder espaço. Aí você fala assim, poxa, mas esse profissional vai perder o emprego? Eu vi uma matéria uma vez, alguns anos atrás, que dizia que o vendedor é fim do mercado. Na verdade, o vendedor muito transacional apenas, que, aliás, adoro fazer transação, fechar negócio, sem precisar de tanto esforço. Mas o fato é que o mercado precisa de profissionais muito mais proativos, profissionais que consigam conhecer a fundo as várias necessidades que o cliente tem para ter algumas ofertas certeiras. E se a gente já conhece o cliente, já tem informações sobre ele, será que a gente não pode usar isso estrategicamente, seja para atender a necessidade agora ou a necessidade que ele venha a ter no futuro? Então isso faz com que a gente tenha uma atuação muito mais proativa. Então, Ale, brigadão. Vamos chamar aí, aqui o Marcel para falar um pouquinho da importância de, quando a gente conhece o cliente, ter ofertas certeiras.
Porque eu vou dizer uma coisa, ô Marcel, você sabe que uma das coisas que eu fiz nesse momento, você sabe que você trabalha com a gente, mas dividindo com o pessoal, eu procurei olhar na minha carteira onde eu podia colocar energia e os clientes que eu já conhecia fazer ofertas certeiras. E clientes, inclusive, que têm capacidade de pagamento, têm liquidez ou até crédito, né, com a gente ou no mercado, para que a gente também venda e consiga receber. Essa é uma preocupação importante. Mas o que você tem a nos dizer sobre isso? Olha, Carlão, faz todo sentido o que você colocou, mas eu quero colocar um ponto interessante aqui. Pessoal, por que é importante fazer uma boa abordagem? Por que é importante criar empatia tática? Por que é importante investigar, desenvolver uma conversa consultiva? Porque aí, a partir desse ponto, o nosso cliente ele vai trazer informações do que para ele de fato tem valor. E esses vão ser os argumentos que eu vou utilizar para apresentar a minha solução. Porque uma coisa é fato, pessoal. Não tem frase mágica, frase que vai resolver o nosso problema. Tem o quê? Se colocar ao lado do cliente, desenvolver o foco do cliente durante o atendimento, entender o que ele precisa, tirar as informações da boca dele, para só então eu chegar lá e fazer uma oferta certeira. Isso vai me trazer segurança, isso vai me trazer tenacidade e vai me trazer pegada para o fechamento. Por que tem vendedor que muitas vezes tem receio em chamar o cliente para o fechamento? Porque, no fundo, ele sabe que não fez ali uma oferta certeira, porque não trabalhou as etapas anteriores. Quando eu trabalhar bem a minha abordagem e a minha investigação, apresentar uma solução que se conecte a isso, com toda certeza eu vou ter segurança para chamar o cliente para o fechamento e a chance dele colocar a objeção vai ser extremamente pequena. Obrigado, Carlão. Acho que é isso. É isso aí. Você sabe que mais do que nunca, além de a gente fazer ofertas certeiras, né, tem a ver com tudo isso que você falou, a pegada do fechamento, né, e a tenacidade comercial passa a ser uma das habilidades fundamentais. A gente depois vai dividir com vocês o convite para um programa exclusivo que a gente tem, que não tem tanta gente como aqui, a gente fica muito mais próximo das pessoas, e a gente já acabou de finalizar 2 grupos, né, de um treinamento de vendas e negociação na crise, que a gente aprofundou isso. E uma das pessoas falou, Carlos, eu estava esperando isso passar para poder fazer um trabalho forte em cima do meu funil, em cima dos meus números da minha carteira, e só de eu ter um trabalho mais ativo nesse momento, eu consegui espaço da concorrência. Inclusive, ativou clientes inativos que o concorrente não estava atuando como deveria. Então é isso aí, Marcel. Obrigado. E eu quero dividir com vocês, gente, mais um ponto aqui, que é sobre negociação. A gente negociar com sabedoria. E para a gente falar sobre isso, a gente vai abrir aqui uma enquete. Enquanto a gente abre e prepara a enquete, o Aquino está com a gente aí, né, Aquino? Você que é um dos mestres da negociação. Então, o Carlão vai preparar ali a enquete. Então, antes da gente entrar no assunto negociação com mais profundidade, a pergunta que a gente quer que vocês respondam aí, que o Carlão está preparando, é a seguinte. Qual das alternativas que vai aparecer aí para vocês na enquete descreve melhor a sua preferência de atuação quando você vai negociar? Como é que você se comporta na negociação preferencialmente? Então, dá uma olhada aí na enquete que o Carlos colocou, comecem a responder aí. Como é que você se comporta aí? O que você prefere numa negociação? Estou vendo que o pessoal está respondendo. Vou dar um minutinho aí para a gente consolidar alguns números. E já vamos falar um pouquinho mais sobre esses comportamentos. 5 itens aí, né? São 5 itens. A gente tem aqui algumas opções, tem 5 opções. E tá mudando aqui. Tem umas crescendo, umas descendo. Vamos dar mais uns segundinhos aí para o pessoal clicar. Mas acho que agora está começando a estabilizar. Tô olhando aqui. Mais de 70%, 73%, 74% estão falando de que preferem colaborar. Eu vou encerrar a pesquisa aqui, tá? Oi? Já encerrei a pesquisa. Já encerrou ali, então. 75% prefere colaborar, mas também fazer exigências para que a negociação seja equilibrada. Aí a gente tem 12% mergulhar no conflito para conciliar os interesses, interessante isso. E a gente tem as outras opções muito próximas uma da outra. 5% evitar o conflito, 4% ser competitivo e impor os próprios interesses e 3% conceder mais. E aí, pessoal, então eu quero falar um pouco sobre essas questões de negociação. Claro, a gente não vai mergulhar no assunto aqui, negociação é um universo de coisas que a gente pode tratar, mas a gente tem que lembrar que o mundo se tornou uma grande mesa de negociação. Antes a gente trabalhava localmente, negociava com pessoas que estavam próximas,
Hoje a gente negocia literalmente com o mundo todo, com culturas diferentes, perfis diferentes, objetivos diferentes. E negociação, pessoal, não é só uma questão de negociar um preço, uma taxa, um prazo de pagamento, uma condição de entrega. Isso faz parte, isso é importante, porque é a negociação de um fechamento de venda. Mas a gente negocia muito mais do que isso. E a gente começa a negociar muito antes desse momento. Porque a gente negocia acesso, a gente negocia informação, a gente negocia as agendas, a gente negocia envolver outras pessoas no processo. Então a gente negocia o tempo todo. Mas falando desse momento agora, de um cenário de pandemia, de isolamento, de crise, onde os recursos estão mais escassos, eu queria focar um pouco nessa questão da negociação de fechamento. Será que é o momento da gente ser mais competitivo numa negociação? Puxar mais para o nosso lado e não ceder praticamente nada? Puxar para mim? Será que é momento de eu conceder mais para o outro, ser mais concessivo, deixar que ele puxe para o lado dele? Será que é momento de ser evasivo, da gente negociar por não negociar, adiar um pouco as coisas, não tomar ainda a decisão? Será que é o momento da gente cortar dos dois lados? Será que é o momento da gente colaborar um pouco mais? Eu queria trazer algumas dicas sobre esses vários estilos que a gente pode adotar, porque primeiro não tem certo ou errado, tem aquilo que é mais adequado em cada momento. E o momento de hoje é um momento mais delicado, porque com menos recursos à disposição, pessoal com mais receio de tomar decisões, a gente tem que talvez repensar algumas coisas na negociação. Então eu queria falar de alguns estilos aqui que podem ser importantes. Se eu competir demais, será que eu não vou ser muito duro nesse processo e fazer com que o cliente desista naquele momento? Pode ser. Mas será que se eu for concessivo demais, eu não posso criar um problema para mim no futuro? Porque se eu concedo muita coisa agora, eu começo a mudar o patamar da negociação. As minhas próximas negociações com esse e outros clientes, será que eu consigo trazer de volta para o patamar que eu tinha antes? Ou agora eu vou ter que trabalhar num patamar menor e isso pode prejudicar a minha margem, por exemplo? Será que é momento de ser evasivo ou é momento de aproximar mais e tentar colaborar com o outro para construir alguma coisa maior? Será que não é momento de cortar um pouco do meu lado, cortar um pouco do outro, para a gente poder ficar junto em alguma coisa? Eu tenho um cliente que a gente fez um contrato agora de consultoria de 1 ano de trabalho. E esse cliente, quando começou a pandemia, o faturamento dele caiu muito, porque ele trabalha com obras de implementação de sistemas e as obras simplesmente pararam. Por outro lado, a parte de manutenção desse cliente está muito ativa, porque clientes que ele tem que pararam de trabalhar também pediram para ele fazer todas as manutenções preventivas nesse momento, já que a operação está parada. O contrato com ele teve que ser renegociado, assim como ele renegociou com os clientes. Então é momento de ser mais competitivo, conceder alguma coisa, mudar algo, garantir aquilo, talvez numa taxa menor nesse momento, para poder recuperar esse investimento depois. Então a dica aqui, pessoal, é que a gente tem que repensar talvez o processo de negociação e olhar isso com outros olhos. Talvez eu tenha mais preferência por um determinado estilo, mas será que ele é o mais adequado agora? O que eu fizer agora, eu posso manter para depois ou vou ter que retomar para um outro estilo mais tarde? Então, cuidado para fazer boas fotos do momento, entender o que realmente está acontecendo, estar mais próximo do cliente e aí definir, poxa, não, esse cara tem recurso, o mercado dele está grande, cresceu, ele se aproveitou da crise porque era um segmento fundamental, então ele não só não perdeu o negócio, como ele cresceu nesse momento. Talvez eu possa ser mais competitivo, porque talvez não faça muito sentido conceder muita coisa para ele. Mas eu posso ter um cliente que não está bem nesse momento. Então, será que eu não posso colaborar ou conceder alguma coisa para que a gente consiga manter esse negócio girando e depois, no próximo cenário, a gente vê o que pode construir de novo? Então, não tem certo ou errado, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado para não arrebentar a corda, ou ser arrastado por ela, ou simplesmente não negociar nada porque travou todo mundo. A gente tem que se aproximar, repensar o cenário e fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível, mas já pensando também num cenário futuro. Beleza, Carlão? E o mundo se tornou uma grande mesa de negociação. Mesa de negociação, não tem jeito. 70% da população mundial tem fobia a conflito. E lidar e negociar a capacidade que a gente tem de lidar com conflito. Exatamente. E aí, aqui, uma coisa que me chamou a atenção é que a maior parte das pessoas, praticamente 3/4, 75%,
dizem que preferem a alternativa de colaborar, mas também fazer exigências para que a negociação seja equilibrada, que é a famosa negociação colaborativa, né? Ou seja, só que não é a mais fácil. E sabe o que a gente vê por aí? Eu achei interessante que a maioria disse que prefere isso, mas eu vou ser bem sincero, que o que eu mais vejo acontecer é alguém concedendo de um lado, alguém sendo competitivo do outro, e aí talvez sendo conciliador. A colaborativa é quando você para de brigar por um determinado item, você agrega novos valores antes de distribuir. Constrói um negócio ainda maior do que era. Então, nesse momento que a gente precisa, né, ter um diálogo quando a gente fala diálogo construtivo, porque quando tem duas partes que vão negociar e tem um determinado interesse, a gente precisa descobrir quais são esses interesses para evitar a disputa de posição. E esse é o momento que a gente precisa de muita técnica, de muita ferramenta. Por quê? Porque senão a pessoa negocia no improviso, deixa a emoção tomar conta e acaba sendo muito impactada no seu negócio, né? E é o que a gente tem feito, né? Contribuído muito com os profissionais, porque existe uma diferença muito grande entre o amador e o profissional. O amador, quando ele acerta, ele não sabe porque está errando. Ou melhor, quando ele acerta, não sabe porque está acertando. Quando ele erra, ele não sabe porque está errando. Não sabe porque está errando. O profissional, além de saber porque acertou, além de saber porque errou, ele é remunerado, né, por alguma coisa. É diferente do atleta amador que paga para treinar. O profissional recebe. E quem é vendedor profissional também precisa ter ferramental, estruturar a sua atuação, que isso faz muita diferença. Obrigado, Aquino. Imagina. E, pessoal, eu quero dividir com você agora uma dica muito importante, que é a dica 6, que tem a ver com como a gente garante a nossa performance nesse contexto de pandemia. É o seguinte, quando tudo isso aconteceu, a primeira coisa que eu fiz foi, deixa eu desenvolver um trabalho com os clientes que eu tenho projeto para garantir com que isso continue acontecendo. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Segunda, deixa eu rever tudo que a gente precisa se adequar dentro do nosso negócio. Logo depois, eu fui olhar para os negócios quentes que eu tinha para fechar naquele período, que é o que a gente chama de forecast, negócios prováveis. Aí eu fui olhar para o restante do pipeline para aquele período. E aí eu fui olhar para os potenciais negócios para o período seguinte. Quando eu estou falando do período seguinte, eu fiz isso no comecinho de abril, né? Que eu comecei a olhar mais para o pipeline, porque até o finalzinho de abril eu estava acertando uma série de outras coisas. E aí eu peguei negócio por negócio, oportunidade por oportunidade, e tracei um plano de ação, dizendo o que fazer, quem vai fazer e quando. E depois eu fui fazer uma varredura na carteira, e depois fiz um trabalho, e a gente está fazendo isso, de acesso a novos clientes. Que, aliás, esse webinar vem como uma das ações junto à nossa base de clientes. E aí, alguns clientes, algumas pessoas acabaram convidando outras pessoas que vieram para cá, e talvez é por isso que você está aqui com a gente. Está vendo aí um monte de gente que eu estou olhando aqui de várias empresas, né, relembrando uma série de assuntos, enfim. Mas quando a gente fala de garantir a alta performance, gente, eu quero falar um pouco sobre o conceito de produtividade. Quando a gente fala de produtividade, aliás, o que é produtividade? Produtividade é nada mais, nada menos do que fazer mais com menos. Ou seja, como a gente produz mais resultado, como a gente garante o resultado que a gente já tinha com menos recurso. Menos recurso financeiro no mercado e menos recurso disponível, às vezes, para ter investimento. Mas o nosso tempo, a gente tem ele disponível. E aí, pessoal, quando a gente fala de produtividade, vale a pena relembrar o conceito do funil para quem conhece, e quem não conhece, a gente vai só trazer algumas reflexões. Basicamente, a gente tem aqui uma quantidade de relógios, que é o nosso tempo, por exemplo, 8 horas por dia. Você investe esse tempo, coloca ele no funil, o que sai embaixo? Negócio fechado. Eu costumo falar que vender é muito fácil, é que nem fazer café. Presta atenção no que eu vou falar. Imagina um coador aqui, um filtro, você coloca café, ou melhor, café moído, e aí você joga água quente. O que sai embaixo? Brrr, café. Vender é a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de você colocar água quente, o que você vai fazer? Você vai investir tempo. E aí eu pergunto, será que quanto mais tempo a gente investe, mais contatos a gente faz, mais a gente fecha? Essa pode ser uma das coisas. O fato é que tem gente que fecha negócios com 1 dinheiro, 2 dinheiros ou 3 dinheiros. Então a gente tem a variável do ticket médio, que é o valor médio de cada negócio. Mas a gente tem uma variável aqui que a gente sabe que não é tão simples assim, porque dos contatos a gente precisa identificar oportunidade, fazer propostas, esquentar os negócios e fechar alguns negócios. E a gente tem uma variável que é a conversão.
Então, para a gente melhorar a nossa performance, ou a gente vai prospectar mais, ou a gente vai melhorar a nossa conversão, ou a gente vai trabalhar o nosso ticket médio. Se seu ticket médio caiu, você vai precisar fechar mais negócios. E aí você faz uma conta e dedica esforço para chegar naquele resultado específico. Portanto, quando a gente pensa no funil, é importante a gente levar em conta 3 etapas para a gente garantir a nossa performance. Eu quero usar o conceito do funil aqui para reforçar isso com vocês. Como é que a gente garante a nossa performance nesse contexto de crise? A gente primeiro precisa visualizar o que a gente tem, depois garantir com que isso aconteça e depois buscar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma varredura no seu funil de vendas, ou seja, nos seus números, olhar a sua carteira, entender o que você tem na mão. Então, você tem uma meta de vender 100 mil no próximo mês, ou 1 milhão. Quanto que você já tem de negócio quente? Quanto isso vai acontecer? Quantas oportunidades você tem que você pode trabalhar? E aí, o que você vai fazer? Vai ver se tem alguma coisa lá na frente que dá para antecipar. De repente, pensar em alguma alternativa, alguma condição. E aí, você tem que ter um plano de ação para cada um desses itens. E entrar em ação imediatamente. Na sequência, você vai olhar primeiro para a sua carteira. Quer você ter uma carteira. E aí, uma das coisas que você pode fazer é cruzar o seu mix de produto com os principais clientes da carteira e identificar oportunidades que tem a ver com necessidade. E aí, nessa hora, se você não conhece a fundo os seus clientes, não tem informações, você vai sentir muita falta disso, porque isso vai acabar impactando o seu trabalho direcionado na sua carteira. Ah, mas eu só prospecto novos clientes. Ok, então você vai prospectar clientes novos no mercado. E para você melhorar a sua performance, trabalhar, isso é o que a gente trabalha fortemente, é definir muito claramente aonde você vai colocar foco de prospecção no mercado ou prospectar oportunidades na carteira. De repente, você precisa ser um pouco melhor no fechamento. Talvez está precisando usar do seu networking. Talvez, por exemplo, uma coisa me surpreendeu, eu nunca tinha mandado mensagens, como eu mandei para alguns de vocês, via WhatsApp, para convidar para um evento ou para alguma coisa. E eu fiquei surpreso com a quantidade de retorno que eu tive de pessoas que eu já conheço há alguns anos, inclusive talvez alguns de vocês vieram por conta disso. É a força da nossa rede de relacionamento. Então, isso é muito forte. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir os vários aspectos. Cliente novo, clientes da carteira, reativar clientes inativos. E se for o caso, se você tiver com dificuldade em vender hoje, porque talvez o seu cliente não está comprando agora e você não conseguiu achar outro que compre, embora valha a pena você rever isso, você pode preparar negócios futuros. Por exemplo, eu tenho feito muito isso. Focando ações de curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo. E aí você precisa planejar para depois você executar. Que é o conceito de sala de guerra, que até alguns de vocês já participaram com a gente, né, que é a capacidade que a gente tem de fazer o resultado, às vezes, de um mês, em um dia, em uma semana, para a gente superar a meta muito mais. Mas, nesse caso, a gente está tendo que se esforçar muito mais, melhorar a nossa qualidade, melhorar a nossa eficiência para garantir a performance. Então, se você parou, reflita sobre a sua atuação, porque tem muito segmento em movimento. Quando a gente vai para esses segmentos que atendem necessidades básicas, como alimentício, você tem alguns desafios, mas você tem muita gente comprando. Né? Claro, você tem dificuldades com restaurantes, hotéis, né? Você tem uma série de segmentos que está mais difícil. O meu segmento de eventos presenciais, hoje eu estava falando com alguns clientes, eu não sei quando que as pessoas vão se reunir fisicamente. Então eu falei, já vamos continuar trabalhando online, à distância. Por quê? Porque quando voltar e a gente conseguir reunir presencial, o momento presencial vai ser muito mais importante. Então, pessoal, essa nossa Masterclass, ela vem para provocar uma reflexão em vários aspectos. Aspectos comportamentais, aspectos sobre abordagem, aspectos sobre como a gente tem lidado com a nossa performance e aspectos, inclusive, de como a gente tem lidado com as nossas equipes. Será que a gente tem estimulado nossas equipes, se você é um líder, a fazer um trabalho, uma busca direcionada? Estou vendo a turma aí fazendo vários comentários, gente. Dá vontade de chamar todos vocês aqui, que eu conheço, mas se eu falar o nome de um de vocês que eu estou vendo aqui, o outro vai ficar chateado. Puxa, o Carlos não viu, mas eu vi, estou vendo praticamente todos vocês aqui. E a nossa equipe também está mandando recado no WhatsApp, enfim. Mas é o seguinte, gente, alguns de vocês são líderes. E o líder, nesse momento, precisa ser um agente de mudança. Porque
As empresas, gente, isso eu aprendi, né? Quando eu coloco o meu chapéu de empresário, que as empresas, ou um dia elas vão quebrar, ou um dia elas vão ser vendidas, ou um dia vão abrir capital, ou um dia vai ter uma sucessão, ou um dia ela vai se fundir. Nenhuma empresa é eterna. Aliás, nem nós, né? A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai partir, né? Só que a gente só não sabe quando. Eu, pelo menos, espero que seja ainda vida muito longa. Vida muito longa. Que, aliás, gente, já, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, se der tempo, a gente vai responder aqui. Se não, a gente vai pegar essas perguntas para responder em algum outro momento. Mas o líder como agente de mudança é aquele que consegue quebrar as paredes e automaticamente encontrar alternativas para quê? Para conseguir continuar executando o seu trabalho e, mais do que isso, mostrar caminhos. E quando a gente pensa num time, num grupo, se você é líder, pensa nisso. Há 2 espaços a serem ocupados. Espaço tarefa e o espaço emoção. Tarefa tem a ver com atividades de pragmáticas do dia a dia de vendas. Preencher relatório, que, aliás, preencher relatório ninguém gosta, né? Mas vamos falar de outra coisa. Preencher pedido, fechar negócio. Fazer visita, enfim, uma série de atividades do dia a dia. Planejar e definir objetivos, planos de ação. E emoção tem a ver com feedback, propósito, engajamento, desenvolvimento. Se um desses 2 espaços não está sendo ocupado num grupo, o que acontece? Qualquer grupo entra num fenômeno que a gente chama de luta-fuga. Eles começam a ficar incomodados e, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. Aparece um espaço e aí surge o líder emergente. O líder emergente é aquele que acaba assumindo um espaço e ocupando um espaço que o líder que tem um cargo de liderança não ocupou. Cargo de liderança te dá poder. Estilo de liderança e papéis que você exerce te dá influência sobre o seu canal de vendas, direto ou indireto. Então, pessoal, se você está aí, é um líder, ocupe o espaço, porque senão alguém vai ocupar. Se você é um liderado e seu líder não está ocupando isso, não vá prejudicá-lo. De repente, pode ser que ele esteja tão envolvido com tantos problemas que talvez você possa ocupar esse espaço e liderar 360 graus, independentemente do cargo. A gente vive um momento que necessita de muito, mas muito protagonismo, aonde o empowerment e a colaboração têm tomado conta. Empowerment é gerar autonomia. Isso faz muita diferença para o momento atual que a gente vive. As relações de trabalho se transformaram. As relações da forma de impactar o cliente também. Então, isso mudou demais. E cabe a gente refletir sobre isso. E uma das coisas que eu quero provocar em vocês agora é uma reflexão que é o seguinte. De tudo que a gente falou, e continue conectado com a gente, porque eu ainda quero fazer um convite para você. Se você gostou desse nosso conteúdo, disso que a gente está trabalhando, eu quero contar para vocês uma das coisas que a gente está fazendo, que isso pode impactar você, inclusive. Eu vou colocar uma música aqui e vou convidar você a refletir. O que o seu eu do futuro diria para você fazer hoje? Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Enquanto você reflete sobre isso, eu vou acompanhar aqui o nosso chat e eu estou vendo muita gente trazendo muita coisa bacana aqui. Gratidão a todos vocês, né, que estão aí dando muito recado legal, gente. Obrigado mesmo. O que você pretende fazer hoje? Coloca aqui no nosso grupo, coloca aqui no bate-papo, coloca aqui no chat. O que você pretende fazer hoje? Ou seja, o que o seu eu do futuro diria para você fazer hoje? Para você transformar não só a sua atuação, mas as pessoas que estão ao seu redor. Um líder me perguntou essa semana, numa masterclass, ele falou, Carlos, como é que eu faço para mudar a atitude do meu time? Eu falei, como é que está a sua atitude? Então, a primeira coisa é rever como que a gente está atuando. E consequentemente, eu estou vendo aí que algumas pessoas falaram que teve um pouquinho de problema de conexão. É importante você reconectar. E a gente está pensando aqui se a gente vai disponibilizar para vocês depois poderem assistir novamente esse nosso papo. Eu conto para vocês até o final. Fique ligado que eu vou ver já aqui com a nossa equipe se a gente consegue fazer isso. Mas vamos lá. Ele me perguntou, eu falei, como é que está a sua atitude? Às vezes o líder quer que o time dele entre em movimento e ele não está se movimentando, quer dizer, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa equivocada. Então ele não está dando exemplo. Então, mude a você mesmo que você vai perceber que as pessoas vão se conectar com você, porque as pessoas estão precisando não só de esperança, mas de direcionamento, de ver uma agenda positiva. Isso é muito importante, pessoal.
Que bacana, tô vendo que tá bombando aqui o nosso chat. Que legal, gente. Quanta energia boa. E dá vontade de continuar, né? Nosso tempo já está chegando ao fim, obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado mesmo de coração, porque isso acaba nos dando mais motivação. Hoje, eu estava falando com o nosso time, eu agradeci muito os nossos parceiros, o nosso pessoal por estar fazendo isso, e agradeço a Deus, né, que nos dá força e que sabe o que faz, né? É aquele invisível que nos dá força. Tudo vai passar, gente. Eu brinco até que uva passa, né? Mas vai passar. E a questão é, sucesso não é um destino, é uma jornada. Vamos curtir esse caminho, mesmo que às vezes incômodo. Que para mim também, gente, você acha que é porque eu estou empolgado e tudo mais? Para mim tá bem difícil também, não tá fácil. Mas está desafiador, tá interessante. Portanto, eu quero, antes de dar um recado para vocês, eu quero convidar aqui a nossa equipe mais uma vez, Alexandre, Aquino, Marcel. Obrigado, gratidão por nos ajudar a cumprir a nossa missão. E eu quero perguntar para vocês qual é o recado final que vocês querem dar para os nossos clientes, para os nossos amigos, para aqueles que não eram clientes e agora acabaram de chegar na Bravenda. Espero que vocês tenham vindo para ficar. Porque vocês vão. Fala, Lê. Vocês devem ter percebido aí que a turma aqui pela ordem, que trabalha com a gente e que já participou é um pessoal que a gente acompanha há muito tempo. Então, assim, Ale, começa aí por você. Qual o recado? Eu quero, na verdade, deixar uma pergunta para as pessoas, né? Já que a gente sentiu tanta vibração aí da turma, da equipe, isso dá muita energia, pessoal. Isso é muito bacana de ver vocês aí conversando com a gente. Foi muito show mesmo. Então, a perguntinha é: essa é uma grande oportunidade de você desenvolver o quê? O que você pode aprender com isso, com o que a gente está vivendo? É a pergunta que eu queria deixar para vocês. Bora aí. Vamos lá, recado final. Não desliguem, porque tem uma surpresa no final ainda. O Carlos tem uma surpresa para vocês. E para aqueles que ainda não são clientes, meu recado é que se tornem clientes. Eu acho que é o melhor que vocês podem fazer nesse momento, né? Vai ser bem bacana, e quem já foi cliente, quem já é cliente, pode, inclusive, colocar alguns depoimentos aí para a gente também vender o nosso peixe aqui. Agora, tirando essa questão da venda, e eu sou um vendedor, eu não consigo não fazer uma oferta quando aparece uma oportunidade, eu acho que o recado que eu queria dar é o seguinte: pessoal, estamos juntos. Independente de ter negócio ou não ter negócio, a gente está junto. Independente da gente estar isolado fisicamente, a gente está junto. A gente precisa ficar junto. O ser humano, ele é gregário, ele foi programado para conviver com outros. E esse não é o momento de ficar parado, de se isolar, né, não só fisicamente, mas de todo o resto do universo. É o momento de se aproximar, ficar mais próximo, gerar conexão, ajudar. É um momento de solidariedade. É o momento da gente respeitar as dificuldades dos outros, ajudar naquilo que a gente pode. Nós todos aqui nessa sala, nessa live, 800 e tantas pessoas, nós somos privilegiados por estar hoje aqui fazendo isso. A gente tem o que comer, a gente tem uma conexão de internet, a gente tem um celular ou um notebook, e a gente está discutindo negócios. Tem gente que está muito pior do que isso. É o momento da gente dar a mão, ajudar, porque a gente só vai passar por isso, a gente vai passar por isso, porque a gente vai ficar junto. Foi um prazer enorme dividir esse palco aqui com vocês, dividir parte das nossas casas, né, com vocês, e dizer que a gente continua junto, vamos em frente, vamos acelerar, porque esse é o nosso trabalho, isso que a gente faz, é isso que faz com que a gente se sinta realmente feliz na vida. Legal, gente. E, pessoal, eu quero só terminar com uma reflexão aqui. Porque nesse momento de crise, como o Aquino falou, nós estamos juntos, mas você que está me assistindo aqui agora, a gente tem dois caminhos. Ou a gente vai ser refém da situação, ficar choramingando, esperando a crise passar e sobreviver, ou a gente vai aprender com isso e mesmo no momento difícil, a gente vai buscar e encontrar boas oportunidades. E a escolha, pessoal, esse impulso, ele vai partir de cada um de nós. E a minha reflexão, a minha provocação é a gente pensar nisso, pessoal. A gente pode decidir o nosso destino e esse é o momento da gente decidir o que a gente busca efetivamente. Foi um prazer também, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E fiquem que o Carlos tem mais um recadinho aí para a gente fechar. Gente, obrigado mesmo. E, pessoal, junto, valeu, brigadão, um abraço. Juntos a gente é mais forte. Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse sozinho, se não tivesse minha esposa do meu lado, minha filha, meus pais, né, as pessoas, amigos,
profissionais, clientes, fornecedores. Então, assim, eu sou muito grato a todos vocês por nos ajudar a cumprir a nossa missão. E eu quero, antes de dar o recado final, não é o recado final agora, eu quero convidar você a curtir o nosso Instagram da Bravende _oficial. Então, tá aqui, @Bravende _oficial. Se vocês puderem e quiserem, claro, se foi bom para você esse bate-papo, posta lá no Stories, posta alguma coisa, entra no nosso Facebook também. A gente está de página nova, então já tem mais de 300 seguidores. A gente, mais do que está na rede social, a gente está próximo das várias pessoas, que são várias de vocês, mas eu queria convidar vocês a curtir. E deem um depoimento, se foi bacana, deem um depoimento, que a página é nova, é bom ter vocês lá com a gente. O meu Instagram é @Carlos_Cruz_Bravende. Agradecer de verdade essa oportunidade de dividir com vocês o que a gente já tem aplicado no nosso dia a dia. Quem nos conhece sabe que a gente divide aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vê acontecer. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, bora acelerar a alta performance, gente? É isso aí. Obrigado pela oportunidade, de estar aqui com vocês e desejo muito sucesso. Eu vou acompanhar aqui o nosso chat, o recado de todos vocês e desejo muito sucesso. Espero encontrá-los em breve, gente. Valeu, um grande abraço e até mais.